Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Unai, João Pinheiro, Paracatu. É muito bom contar com você aqui na tela da Band. 25ª rodada do Brasileirão, preocupação de treinadores e torcedores mineiros. Emerson Ávila não confirmou o ataque de Anselmo Ramon e Bobô. Cuca não divulgou nem a lista de concentrados. Givanildo, cheio de desfalques, também não facilitou. Resumo dessa história: ou os times estão na cabeça dos treinadores, ou ninguém sabe mesmo quem vai jogar. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos lá, começar destacando o Cruzeiro. Emerson Ávila, apreensivo, buscando a primeira vitória no comando da equipe. Ele não aguenta mais. Está louco por uma vitória. A gente fica um pouco ansioso, né, em querer fazer sempre o melhor, em buscar logo uma primeira vitória para dar quem sabe, uma arrancada aí, conseguir uma sequência de vitórias, né? Emerson Ávila é tido como um profissional sério, correto, exemplar. Tem boa aceitação entre a torcida, é querido por jogadores e diretoria, mas sabe que, como qualquer treinador, vive de resultados. E até agora eles não vieram. Em 4 partidas disputadas, foram apenas 2 pontos conquistados. Um retrospecto ruim faz com que Emerson Ávila tenha o pior início entre os últimos treinadores que passaram pelo clube. Não dá para dizer que isso não incomoda, mas o fundamental nesta hora é manter a tranquilidade. Mesmo sendo aí, como foi colocado, o 45º melhor, o retrospecto, ou seja, o pior de todos os que aí participaram, com certeza eu sou o mais orgulhoso de estar nessa função. Eu acho que o Emerson é o menos culpado de tudo que está acontecendo, né? A gente apoia muito ele, os trabalhos que ele tem feito é de excelente qualidade, não só ele, como a parte física também. O orgulhoso Emerson Ávila quer muito que a tão sonhada primeira vitória venha nesta quarta-feira, mas reconhece, vencer o Curitiba no Couto Pereira é tarefa das mais difíceis. Um time muito forte, principalmente no seu campo, né? Mas nós continuamos ali em busca daquela primeira vitória para dar uma levantada não só na posição da tabela, mas também na confiança e no astral dos jogadores. Pois é, o Coritiba é muito forte no Couto Pereira, nesse Campeonato Brasileiro, só tem 2 derrotas, né? Então, engraçado, né? Em outras ocasiões, eu estava pensando sobre isso, quando a gente dizia assim, olha, o Cruzeiro vai enfrentar o Coritiba no Couto Pereira. Se imaginava que poderia ser um jogo que trouxesse alguma, né, situação diferente, mas jamais se imaginava que o Cruzeiro chegasse com tantas dificuldades como ele está chegando hoje. Né? Como que mudou esse contexto? Né? Odimar, a gente fica preocupado com essa situação dos times mineiros, né? A gente está vendo aí os 3 brigando aí numa situação complicada. Agora, o Cruzeiro, quando ele pegou, os times estão na ponta da tabela fora de casa, ele não perdeu. Você vê, ele empatou com o São Paulo, ele ganhou do Corinthians, ganhou do Vasco lá no Rio. Ou seja, quem sabe, eu sinceramente, eu estou desesperançoso. Eu não tenho muita esperança no Cruzeiro hoje, não. Mas quem sabe, de repente, o time chega lá, faz um gol, cai na retranca, segura o jogo. Que coisa, né? A gente que ele quer fazer a gente está hoje nessa expectativa. Infelizmente, essa é a verdade. É a realidade do futebol mineiro. Ataque, qual o ataque que o Cruzeiro vai colocar? Vai colocar Bobô? Vai colocar Keyson? Anselmo Ramon? Ninguém resolveu nada até agora. O meio de campo do Cruzeiro, pelo menos, segura alguma coisa, com o Montijo. Tem o Vitorino e o Fábio. São as esperanças do Cruzeiro. O resto, a gente não tem, sinceramente. Olha, eu vou te falar uma coisa, a gente vai entrar hoje vendo o jogo do Cruzeiro, já sabendo que a coisa vai ser muito complicada. Complicada e torcendo, acima de tudo, para que não saia goleada. twitter.com/Dimar Oliveira, manda a sua mensagem, a gente vai estar mostrando aqui, ó, está passando aqui, o que você manda, a gente bota no ar mesmo, então, estou esperando a sua mensagem. Óbvio, né, Pinel, que o Emerson Ávila não é o culpado dessa história, desse retorno do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. Teve que passar por uma modificação muito grande, a forma como o Joel Santana vinha treinando a equipe, mudou o contexto de jogo do Cruzeiro, são muitos desfalques. O Emerson não é o culpado da situação, mas ele está muito aflito em busca dessa primeira vitória. Ele precisa, né, dessa primeira vitória como treinador do Cruzeiro para tirar um pouco da desconfiança que ainda cai sobre ele por parte da torcida cruzeirense. Mas ele está contribuindo para que haja essa desconfiança. Hoje, por exemplo, se a opção dele realmente for o Marquinhos Paraná na lateral direita ao invés do Gil Bahia, é um indício de que ele já se perde um pouco. Ontem a gente comentava, Dimara, 3 treinadores passaram recentemente, Adilson Batista, o Cuca e o Joel Santana, e os 3 cometeram o mesmo erro de improvisar o Paraná na direita. Já está mais do que comprovado que é uma opção que não
produz muito para a equipe cruzeirense. Então, se o Emerson aposta nessa possibilidade, ele se perde também um pouquinho. Mas ele está trabalhando para buscar essa primeira vitória. Contra o Coritiba, não acredito que ela deva acontecer. Estou mais na onda do Flávio Carvalho também, porque o Coritiba é um time que se sente muito à vontade jogando em casa. A gente tem visto nesse Campeonato Brasileiro justamente essa situação. Contra o Botafogo, que está ali no alto da tabela, apesar de alguns desfalques, aplicou 5-0. Contra o Vasco, campeão da Copa do Brasil, na Copa do Brasil e no Brasileiro, o Coritiba foi bem também contra os cariocas. Então, é um time que tem o apoio da torcida, é uma torcida que gosta muito do time e empurra em momentos decisivos e está se sentindo à vontade. Isso pode pesar muito na hora do Cruzeiro entrar em campo essa noite. Bom, o Coritiba só tem 2 derrotas em casa, como eu disse, nesse Brasileirão. Em outras épocas, jogar contra a equipe paranaense lá no Couto Pereira não era assim, fator de tanta preocupação. Mas as coisas mudaram. Onde há fumaça, há fogo. Naldo e Diego Renan deixaram o jogo contra o América reclamando de dores na coxa. Resultado, exames apontaram que os dois estão com edema muscular e estão vetados para o jogo desta quarta contra o Coritiba. Mais desfalques para um time que já não contaria com Roger e Charles suspensos. Não tem jeito. Emerson Ávila é obrigado a mexer na equipe de novo. Léo volta à zaga após suspensão. Marquinhos Paraná será improvisado na lateral direita. E o jovem Gabriel Araújo terá nova chance na esquerda. No meio, Leandro Guerreiro também retorna após suspensão. E Everton será armador ao lado de Montijo. E os atacantes, hein? Não marcam gol há 7 jogos. A julgar pelo último treino antes da partida, os escolhidos serão Bobô e Anselmo Ramon. Mas espera aí, faltou alguém? Ah, sim, o Guerreiro está de volta. 3 amarelos tiraram Fabrício do duelo com o América. Um dos líderes do grupo, o volante não gostou de declarações polêmicas dos companheiros, levantando suspeitas de um racha no elenco. É ruim, todo mundo fica chateado com essas coisas, realmente. Mas a derrota sempre traz essas coisas, por isso que tem que estar todo mundo equilibrado. Na hora da dificuldade também chamar a responsabilidade, cada um tem que chamar a responsabilidade e não ficar de repente dando uma declaração mais polêmica. Voltar para o campeonato. É isso que o Cruzeiro precisa na avaliação do volante Fabrício. Há 4 anos no clube, acostumado a grandes decisões, o jogador reconhece. Tem sido difícil disputar um campeonato sem grandes aspirações. A gente sente, né? A gente sente. Como eu falei, eu estou em 4 anos aqui e é difícil, né? A gente tá no campeonato sem almejar nada. A conquista do campeonato já era... tá difícil, muito difícil de chegar a Libertadores. É difícil, né? Você jogar um campeonato assim. O que o torcedor espera de Fabrício e companhia é mesmo uma vitória. O que ainda não aconteceu no segundo turno e o que não ocorre há 5 jogos. Se vencer o Coritiba, o Cruzeiro pode subir até 5 posições e respirar mais aliviado no Brasileirão. Pois é, como o Guto mostrou aí na matéria, é muito complicado para esses jogadores que já vêm num tempo aí no Cruzeiro, tá assimilando que agora o Cruzeiro não está disputando nada, né? Que está no sufoco danado é para não ir para a zona de rebaixamento. Você imagina a cabeça do torcedor que sempre viu o Cruzeiro disputando a ponta do campeonato de uns anos para cá, né? Nessa campanha que o Cruzeiro sempre fez nos últimos campeonatos, e está vivendo essa história diferente. Né, de estar brigando lá embaixo, de estar tentando ver se o time joga, se engrena. E vou te dizer mais, a maior preocupação com relação ao time do Cruzeiro é exatamente isso. Esses jogadores não estavam habituados a viver isso. Talvez seja esse o motivo que a gente tem dito que o Cruzeiro anda tão lerdo quando começa o jogo, quando começa a ver as dificuldades. Será que passa por aí? É difícil explicar uma situação como essa na equipe do Cruzeiro. A gente lembra que até no início do ano, né, até pouco tempo atrás, o Cruzeiro era uma das melhores equipes do futebol brasileiro. No início da temporada. Vide a campanha na Copa Libertadores da América. Aquela eliminação diante do Once Caldas transformou o Cruzeiro de uma forma que é difícil explicar para o torcedor e dá até mesmo para que a gente compreenda o que está acontecendo nessa atualidade. Não sei até que ponto essa falta de costume com resultados adversos esteja influenciando na equipe cruzeirense, como o próprio Fabrício aí chegou a comentar e levantar, mas... É uma situação inédita, digamos, até certo ponto,
nessa temporada. Você vê o Cruzeiro, que estava tão bem nas últimas temporadas, chegar a uma fase como essa, em que não consegue os bons resultados e não está sabendo lidar com isso. É preciso ter a cabeça no lugar num momento como esse. E a ansiedade é tão grande, Mário, que eu nunca vi tanta contusão no Cruzeiro. Eu também. Todo jogo tem 3, 4 departamentos médicos. Muitas contusões que eles acabaram demitindo o departamento médico todo? Exato. Ou eu estou enganado? Pois é, teve o doutor Ronaldo Nazaré, saiu, caixa de areia, aquela história toda. Você e agora é quem o culpado? Pois é, eu não sei se é a ansiedade do jogador, né? O jogador fica tão ansioso para querer resolver a situação e quer se esforçar mais do que pode, né? Então aí acaba se contundindo. Um problema sério no Cruzeiro. Agora, é a tal coisa, né? O Cruzeiro, o plantel é grande, o grupo é grande no Cruzeiro. Mas tem essa qualidade? Mas não tem qualificação. Então. Esse é o problema. Você perde, o Cruzeiro estava jogando com o Thiago Ribeiro e o Adson. Os dois não estão mais. O substituto era o Dudu, não está mais aqui. O Henrique jogava no meio, estava acostumado a jogar na Fabrício, Henrique, né? E até o Marquinhos Paraná, que a torcida até brinca que é o jogador mais regular do Cruzeiro, porque o que mais é rapaz, é regular, que mais não faz jogada certa, né? Então, tudo isso está acontecendo no Cruzeiro. De uma hora para outra, a coisa virou de tal maneira no Cruzeiro que, né, o pão está caindo com a manteiga para baixo, né? Pois é, a regularidade das equipes mineiras, agora eu vou para o recado da Vilma Alimentos, está na ruindade que elas têm apresentado nos últimos jogos. Meu Deus. A Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas, a linha de macarrão integral que é rica em fibras e garante energia e saúde para você. Combinar atividade esportiva com alimentação saudável, seja qual for o seu gosto. Espaguete, talharim, penne ou parafuso. A linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai passar e vai marcar aí um golaço para o seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Vilma Alimentos, com você sempre nos bons momentos. Agora fica ligadinho aí, porque eu vou, daqui a pouquinho eu volto com Atlético e Flamengo. Jogo desta noite na Arena do Jacaré. Olho no Minas Esporte e olho na Band.